Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar em Eugene Peterson, um pastor presbiteriano estadunidense que fez uma tradução fantástica da Bíblia chamada A Mensagem? Pois bem, depois de um break de 10 segundos, eu vou trazer para vocês uma apresentação breve da biografia dele. Fique ligado porque já já eu volto. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente. Mas fique aí, porque eu volto logo. Então, falei que era logo, rapidinho, já estou de volta. Eu quero falar de Eugene Peterson, um pastor estadunidense, presbiteriano, fantástico, que revolucionou a exegese bíblica, a tradução da Bíblia, a compreensão da Bíblia. Mas não só isso, autor de vários livros, pelo menos 38, best-seller, vendeu livro pra caramba. Eu li dele alguns livros que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro. Um deles me tocou sobremaneira, que foi esse aqui, que eu não vou falar sobre ele hoje. Memórias de um Pastor. São as memórias dele, evidentemente, de todo o tempo que ele foi pastor da Igreja Cristo Nosso Rei, uma igreja que ele plantou nos Estados Unidos. Pois bem, depois de ler, então, as memórias dele, já tem um tempo, tem 10 anos que eu li essas memórias, até quero reler agora. Eu terminei recentemente Fogo em Meus Ossos, a biografia de Eugene Peterson, de Win Collier. Ele, o autor, também pastor, conviveu com Eugene Peterson durante um tempo. Eugene Peterson autorizou que ele fizesse a sua biografia, então disponibilizou todo o arquivo dele. Ele era muito minucioso, tudo que ele lia, todo livro, todo artigo, ele tomava nota, era muito minucioso. Tinha um diário onde ali ele foi escrevendo as impressões dele a respeito de política, de cultura, de igreja, e tudo isso o autor do livro teve acesso. E além disso, muita conversa, entrevistou Eugênio Peterson muitas vezes, noutras vezes trocaram impressões, né, conversaram. E aí chegou esse livro que foi concluído depois da morte de Eugênio Peterson. O autor coloca assim a grande dificuldade dele para terminar o livro, porque Eugênio foi uma figura marcante nos Estados Unidos, é conhecido ainda hoje como o pastor dos pastores, porque ele escreveu alguns livros muito voltados para os pastores, né? O pastor que Deus usa, por exemplo, e outros. São uns 4 títulos, pelo menos, assim, específicos, né? Escreveu sobre espiritualidade, mas uma espiritualidade engajada, contemporânea, nada que você desconheça ou ache estranho, né? Um livro dele que é na área de espiritualidade, A Maldição do Cristo Genérico, é muito bom. Eu recomendo também. Tudo de Eugene Peterson é muito bom. Para mim, ele e outro pastor também estadunidense, que é também presbiteriano, Tim Keller, para mim são assim o máximo, né, de o suprassumo dos pastores americanos, pela lucidez, pela maneira como abordam, como veem e se relacionam com Deus, com a igreja, com a Sagrada Escritura. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira e a segunda parte, cada uma tem 7 capítulos, e a terceira parte tem 3 somente. Eu quero ler um pouquinho aqui da introdução, só para você sentir assim um gostinho do livro. É muito bom. Eu amei esse livro. Emociona, a gente fica emocionado assim, porque se vê diante de um homem tão comum, tão normal, com tantos problemas como todos nós temos, alguns pelo menos, mas ao mesmo tempo tão santo, numa conexão tão íntima com Deus, uma espiritualidade tão íntima, muito bacana.
Quase todos os dias, Eugênio passava uma hora antes do amanhecer lendo as Escrituras e mais uma hora lendo comentários bíblicos. Uma mesa de segunda mão ficava debaixo da única janela do cômodo e uma estante tomava toda a parede, abarrotada até o teto. Seus livros eram, em sua maioria, organizados por autor: Barth, Dostoiévski, Nilma, Teresa d'Ávila. Uma cadeira de balanço, local predileto de leitura, ocupava um dos cantos. Embora houvesse lâmpadas fluorescentes no teto, Eugênio raramente usava sua luz fria. Uma luminária na escrivaninha provia claridade mais aconchegante. E assim vai. É fantástico. Eugênio Peterson, vem de origem pentecostal. Os pais dele frequentavam a Assembleia de Deus. A mãe dele era muito ativa na igreja, uma mulher de oração que marcou muito o ministério dele. Ele vai dizer que durante todo o tempo que foi pastor, 30 anos pelo menos, a mãe dele estava presente nas grandes decisões, nos grandes momentos, uma mulher de oração. E ele, como era de origem pentecostal, ele diz que o grande sonho e frustração é porque ele queria falar em línguas, né? E não conseguia falar em línguas, né? E isso lhe deixava assim numa situação de impotência, né? Mas por que que eu não falo? Por que que... Enfim, a primeira parte, Montana, vem todo o nascimento dele, a chegada dos ancestrais dele, dos avós dele, da Europa, o estabelecimento deles no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá. Mãe, aqueles domingos de inverno, aqui a questão que eu falei da presença da mãe dele muito forte. Filho de açougueiro, o pai dele tinha um açougue, era assim, um dos maiores da cidade, e ele desde cedo trabalhou, ajudou ao pai. Mas a gente vê um ressentimento dele, não algo que fosse prejudicial propriamente, em relação ao pai, porque o pai foi aquele modelo de homem trabalhador, provedor do lar, que colocava o trabalho acima do relacionamento com a família, com os filhos. Então era o grande ausente de casa, né? Ele até diz que às vezes eles vinham do culto no domingo. Nos Estados Unidos é mais comum culto de domingo ser de manhã. À noite não é tão comum ter culto como é aqui no Brasil. Lá é mais de manhã. Então eles vinham do culto de manhã, já com fome, perto do meio-dia, e o pai parava no açougue para saber o que iam querer no dia seguinte, a quantidade, o que queriam. E aí ele parava, tomava café, ficava batendo papo, conversando com os clientes, porque ele era muito gentil, e enquanto isso a família estava no carro, morrendo de fome, até que a mãe dele pedia para ele e chamar o pai, né? Ó, vamos para casa, tal. E aí ele se ressentia de não ter tido um pai presente, né? O que nos chama a atenção para essa questão desse equilíbrio que é importante que a gente tem. A gente precisa trabalhar, precisa sustentar a família, mas não pode também fazer do trabalho um ídolo, algo que é tudo na nossa vida, deixando de lado o relacionamento com os filhos, com a esposa. Isso deixa sequelas seríssimas, e deixou essas sequelas dentro da casa de Eugênio Peterson. E ele sentiu isso a vida inteira, essa grande ausência do pai. Nos momentos mais importantes, o pai não estava. Ele era atleta, corria, enfim, jogava, e o pai nunca estava nesses momentos. A natureza da busca, horizonte promissor em Seattle, vá para o leste, rapaz, vivência, né, o que trata nessa primeira parte. Ele vai estudar, muda para Nova York, pega um carro, viaja 4 dias, vai para Nova York, morava muito longe, né, lá no norte, em cima, e vai para Nova York, se matricula, vai estudar, mas até então nem passava pela cabeça dele ser pastor, isso não era algo que ele alimentasse, mas ele termina sendo ordenado pastor, se casa com Jean, com quem ele vive a vida inteira, atua um período como pastor, mas depois ele vai para outro lugar, onde ali ele planta a igreja Cristo Nosso Rei, que funciona um ano nos porões da casa dele, depois ele constrói o templo, e com muita dificuldade. Eugênio Peterson teve uma
formação esmerada, conhecia muito bem línguas antigas, do Antigo Oriente, né, do Oriente Próximo, conhecia o grego muito bem, conhecia o hebraico, as línguas semitas todas ele conhecia, então conhecia profundamente a palavra de Deus e alimentava o desejo inicialmente de ser professor, de ser escritor, mas terminou gostando do pastorado, terminou convencido de que levava jeito mesmo para aquilo e foi ser pastor e assim o fez durante muito tempo. Depois disso, já com livros publicados e tudo mais, ele, trabalhando na igreja, com jovens e tudo, ele sentiu que o texto bíblico que ele lia não chegava assim no coração bem das pessoas, né? Não chegava. E aí ele começou a traduzir alguns livros do Novo Testamento e também Salmos, os Salmos. E as pessoas foram tomando gosto, e, enfim. Acabou que esses textos chegaram nas mãos de um editor e que encomendou que ele então traduzisse todo o Novo Testamento naquela mesma linguagem. E foi assim que ele fez. Inicialmente ele queria traduzir sem versículos, né, que ele achava um absurdo esses versículos que matam o texto, mas acabou sendo convencido que precisava ter para facilitar a leitura e tal. E aí ele fez, quem conhece a Bíblia a Mensagem sabe disso, ele traduziu em blocos, né? Às vezes a gente pega ali do versículo 3 ao versículo 10, por exemplo, né? Não dá para saber onde fica o 7, o 8, né? Essa é a ideia dele, porque ele traduziu ideia, né? Ele penetrou ali na ideia propriamente do autor sagrado. E traduziu também os salmos e tudo, até que um dia esse texto da Bíblia a Mensagem caiu nas mãos de Bono, líder do U2, que gostou muito, lia os salmos antes de começar show, chegou num show a ler salmo dele, falar dessa Bíblia e tal. E aí ele traduziu, foi toda depois, né, num projeto arrojado, traduziu também o Antigo Testamento, os editores achando que podia não dar certo, podia escandalizar, porque o texto é bem radical. Se você não conhece a mensagem, eu sugiro que você adquira a Bíblia Mensagem para você ver que viagem fascinante é essa leitura, né? E aí então a Bíblia o torna famosíssimo nos Estados Unidos e no mundo, porque ela é traduzida para várias línguas e os livros dele também. Enfim, até que depois de muitos anos ele acaba deixando a igreja, volta para as atividades de professor, depois se aposenta e vai apenas escrever e viver com a esposa dele, Jean, nas montanhas, numa espécie de mosteiro, né, que ele imaginou para ele. Segunda parte, Casados de Longa Data, sobre o casamento dele. Acho que sou pastor. No mesmo lugar, Misericórdia Pura, Palavras Encarnadas, Vida à Margem, A Longa Obediência. Terceira parte, Tão Sortudo, Mosteiro em Montana, Uma Forma Desgastada, Mais Santa. Essa terceira parte vai tratar muito da tradução da mensagem, o processo todo. O trabalho, por exemplo, as bem-aventuranças, né, como ele traduz as bem-aventuranças, em vez de dizer bem-aventurado ou felizes, né, ele queria colocar sortudo, né, que a gente usa. Nossa, fulano é muito sortudo, olha, ganhou na loteria, ou fulano é muito sortudo, passou em primeiro lugar no concurso. Fulano é muito sortudo, conseguiu um emprego bom desse. Que cara sortudo, a gente diz isso, né? É muito sortudo, ó, ganhou a competição em primeiro lugar. Então essa era a ideia dele, porque ele disse que na concepção bíblica é esse o sentido do texto grego, né? Makarios. É sortuda, é uma pessoa de muita sorte, ela é, puxa vida, o máximo, né? Então todo o problema da tradução, o trabalho, né? E Eugene Peterson, a grande questão dele, do segmento de Jesus, é porque ele percebe que o nosso Senhor estava muito mais preocupado com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as dores, com as enfermidades, com as angústias, do que com o dogma, com a religiosidade. De fato, a gente vê isso. Numa leitura rasteira, não precisa nem ser um teólogo do nível de Eugene Peterson para perceber.
situações assim inusitadas, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca nas roupas dele. Em condições normais, ele se tornaria impuro, não podia nem entrar numa sinagoga e no templo. E mas ele se compadece da situação dela, por isso que ele vai também ao encontro de leprosos, de loucos, de possuídos, todas essas pessoas que estavam à margem da sociedade judaica. Essas pessoas estavam à margem da sinagoga, do templo, não podiam frequentar porque eram consideradas impuras, leprosos, enfim. E ele vai ao encontro dessas pessoas, cura no sábado, ou seja, para ele importava muito mais restaurar a vida, a saúde de uma pessoa enferma, do que não fazer isso no Shabat, porque tinha que seguir aquele rigorosíssimo farisaísmo do seu tempo, né? Então a preocupação dele era com gente, com pessoas, mais do que com o dogma. Eugene Peterson entende o pastorado dele também nessa perspectiva. Por isso que no fim do livro a gente vê já no fim da vida ele envolvido numa grande polêmica nos Estados Unidos por causa de uma pergunta que lhe é feita, a última entrevista que ele dá, e ele dá uma resposta, e essa resposta você só vai saber lendo o livro, porque eu não vou dar spoiler. Essa resposta escandaliza o país inteiro, os livros dele chegam a ser retirados de algumas prateleiras por causa disso, muita gente reclama, se decepciona, ele se retratou, tentou se explicar um pouco, não conseguiu muito bem, enfim. Mas a gente que lê, que vai lendo toda a história, que está sabendo mais do que as pessoas que polemizaram, a gente vê que é porque a preocupação dele é com gente, com o povo que é a imagem e a semelhança de Deus. E foi assim que ele trabalhou o tempo inteiro, foi nessa perspectiva. Eugene Peterson tinha uma grande vontade, um grande desejo, que era se tornar santo. Ele queria ser santo, né? E aí ele diz que o bacana de ser santo é porque todo mundo sabe que aquela pessoa é santa, menos ela, né? E a gente, quando lê essa biografia tão bem escrita por Win Collier, a gente se sente próximo, se sente também pastoreado, pastoreada por Eugene Peterson, esse pastor tão comum, tão normal, que depois ele percebe que aquela estrutura de relacionamento que ele teve com o pai, um relacionamento falho, cheio de ranhuras, ele vai ter com Eric, um filho dele, que depois vai ser pastor. Eric também se ressente, porque a imagem que tem do pai é ele já jantando de terno, paletó, gravata, porque toda noite tinha reunião na igreja, toda noite tinha compromisso, era grupo isso, grupo aquilo, era conselho, era isso, e não tinha tempo para a família, não conversava com o filho, não batia papo, não ficava à toa em casa. A filha dele também reclama dessa ausência, e aí a gente vê que aí ele sente remorso, tristeza, porque ele diz, puxa vida, como é que eu pude reproduzir no meu relacionamento com o Eric aquilo que eu reclamo de meu pai, que eu não tive de meu pai, como isso pode acontecer? Bom, e aí a gente vê um santo tão humano, um santo tão próximo da gente, e a gente se sente então aconchegado na, na presença dele. O autor consegue fazer com que Eugene Peterson fique perto da gente. Foi essa sensação que eu tive ao ler essa obra magnífica, fascinante, uma obra que realmente assim encanta, a gente tem gosto de ler, a gente fica empolgado. Eu adorei. Eu achei assim um livro fantástico, edificante. Não é uma biografia que você lê por ler, é algo que realmente vem acrescentar muito à nossa vida, principalmente de quem trabalha com igreja, exerce algum ministério. Eu sugiro Eugene Peterson,
Por outro lado, dá um conforto também, porque a gente que enfrenta tantos perrengues na caminhada, como pastor, como ministro do Evangelho, a gente vê que a vida dele também não foi fácil, a gente vê que a igreja dele também não foi fácil, ele enfrentou problemas seríssimos de evasão de gente, de dificuldade das pessoas assumirem o trabalho da igreja, tudo isso que quem vive desse trabalho sabe. Ele não gostava muito dessas mega igrejas, 30, sei lá, 30 mil pessoas, ou que fosse 3 mil. Ele achava que uma igreja não podia exceder 500 pessoas. Ele dizia assim, uma igreja, ele vai dizer mais ou menos, eu vou parafrasear, né? Ele diz assim, uma igreja ela só pode crescer até o ponto que o pastor consiga conhecer todo mundo, saber o nome de todo mundo, saber a família de cada membro da igreja, de quem é filho, de quem é irmão, onde mora. Na hora que ela crescer o suficiente para o pastor perder esse controle, é hora de parar. Abrir uma outra igreja, uma congregação, inicia um novo trabalho para que não se perca essa intimidade, essa proximidade. Eu achei isso fantástico. Ele não foi pastor de mega igreja, como há tantas nos Estados Unidos, né? Era uma igreja que no máximo chegou a 500 pessoas, como ele mesmo imaginava. Então, essa é minha dica de leitura. Fogo em Meus Ossos, a biografia de Eugene Peterson, de Win Collier, tá bom? E que você possa fazer uma boa leitura. Adquira esse livro, leia, mergulhe, deixe-se acompanhar de Eugene Peterson, que ele vai ser uma boa companhia. Tá bom? Tá bom? Você que ficou até agora e que não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, sugira. Vamos conversar, vamos divulgar esse canal, tá bom? Um grande abraço, Deus o abençoe, até breve.